Paz do Senhor, irmãos e irmãs, é um privilégio estar com vocês. Eu fico realmente grato a Deus. Fico grato a Deus também por ver movimentos como esse, inesperados, porque é sempre bom ouvir o Espírito Santo mandando um recado para os pastores que ele é o dono da igreja. Às vezes nós pastores esquecemos quem é que é o dono da igreja. Eu me lembro que uma vez um irmão me disse, Ari, eu vim de uma vigília e teve uma palavra profética. Eu disse, é mesmo? Mas a gente está acostumado a ter palavras proféticas na igreja, nas vigílias, né? Qual é a grande novidade? Ele falou, não, mas essa palavra profética foi diferente. Eu falei, é mesmo? Por que foi diferente? Não, é um recado do Espírito Santo, um recado de Jesus Cristo para os pastores. E a palavra profética foi assim, esse é um recado de Jesus Cristo para os pastores. Eu disse, é mesmo? Ele disse, eu falei, qual é o recado de Jesus Cristo para nós? E aí ele disse, os profetas disseram que Jesus Cristo mandou o seguinte recado para os pastores: devolvam a minha igreja. Devolvam a minha igreja. A igreja é minha, façam só o que eu disser, devolvam a minha igreja. Bom, ele tem o direito, porque foi o sangue dele que manchou a cruz. Então eu gosto quando acontecem essas coisas inesperadas, porque é o Espírito Santo avisando para todo mundo quem é que manda. E eu queria compartilhar com vocês dois textos. Primeiro texto está lá em Atos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 42. Que todos nós conhecemos. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O outro texto que eu queria ler para os irmãos também está em Atos. Está no capítulo de número 10. Atos 10. A partir do versículo de número 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe disse, a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O outro texto que eu queria ler para vocês está também em Atos, no capítulo 8. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E agora um último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, está também em Atos, capítulo 13. A partir do versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Bom, o que todos esses versículos têm em comum? Eles contam uma história da igreja. E eu queria contar para você essa história rapidamente. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, você tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois você tem um sem número de cartas, e a maioria delas são conversas entre o apóstolo Paulo e os seus discípulos e as igrejas que ele e os seus discípulos fundaram. E algumas cartas e algumas coisas não são paulinas. Por exemplo, a Tiago, Judas, as cartas de Pedro, as cartas de João, o Apocalipse. O restante tudo é ligado à igreja em Antioquia. No livro de Atos nós temos 2 igrejas principais: a igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia. Nós conhecemos muito a igreja em Jerusalém, sabemos muito pouco da igreja em Antioquia. Aliás, a gente quase não fala da igreja em Antioquia, a não ser eventualmente quando vai falar do envio de Saulo, etc, etc. Mas a igreja em Antioquia se tornou a mãe de todas as igrejas. Tudo que você sabe sobre igreja, você aprendeu com os missionários de Antioquia. Você sabe que os diáconos têm de ser eleitos, você sabe que os presbíteros têm de ser eleitos, porque Lucas, que era missionário de Antioquia, contou a história da igreja. Isso, que eu vou precisar de ajuda. Você sabe tudo sobre arrebatamento, porque Paulo, que era missionário de Antioquia, falou sobre isso. Você sabe sobre os dons, porque os missionários de Antioquia que contaram sobre os dons. A igreja de Antioquia se tornou a mãe de todas as igrejas. Por que a igreja de Antioquia se tornou a mãe de todas as igrejas e não a igreja em Jerusalém? Você sabe o que aconteceu com a igreja em Jerusalém? No ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, tá certo? E o que aconteceu com a igreja que estava em Jerusalém? Eles mudaram de cidade. Quando eles perceberam, que você lembra que Jesus avisou que Jerusalém ia ser destruída. Os irmãos da igreja em Jerusalém perceberam que estava se aproximando o grande dia da destruição. Então o que foi que eles fizeram? Eles mudaram de cidade, em bloco, todo mundo mudou de cidade. Eles foram para o outro lado, foram para Pérea, do outro lado do Jordão. Eles atravessaram o Jordão e foram para a região da Pérea. A igreja toda mudou para lá. Fugiu da perseguição, fugiu da destruição em Jerusalém. Sabe o que mais que a gente sabe da igreja em Jerusalém? Mais nada. Sabe qual é a última notícia que nós temos sobre a igreja que estava em Jerusalém? É uma notícia que falava-se no século V da igreja cristã, no ano 400.
E sabe o que eles diziam no ano 400? Que a igreja em Jerusalém tinha se mudado para Pérea e tinha se apostatado. E que entraram tantas heresias naquela igreja que ela desapareceu. Olha só. Sabe de que igreja que eu estou falando? Aquela de Atos 2,42. Essa aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa igreja aqui desapareceu. A sua igreja local é tão boa quanto essa igreja? Na sua igreja local está cheio desses sinais e prodígios como nessa igreja aqui? Na sua igreja local todo mundo tem tudo em comum e que estão juntos e diariamente perseveram unanimemente no templo e partem o pão de casa em casa e tomam as suas refeições com alegria e singeleza de coração e louvam a Deus e contam com a simpatia de todo o povo. Sua igreja é assim? E a sua igreja não é tão boa quanto essa? Pois essa igreja maravilhosa desapareceu. Sabe qual é a igreja que comandou a igreja de Cristo depois? A igreja de Antioquia. Por quê? Como é que uma igreja tão boa como essa desaparece? Às vezes nós olhamos para a história das nossas denominações e dizemos, isso aqui é um império para toda a eternidade. Não é não. Não é não. Não é não. Pode ser que fique no meio do caminho. A igreja em Jerusalém ficou. E a igreja em Jerusalém era muito melhor que a minha. Mas muito melhor que a minha. Muito melhor que a minha. E ficou. Por quê? Sabe por quê? Porque a igreja em Jerusalém não fez missão. Sabe qual a grande diferença entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia? É que a igreja de Antioquia fez missão. A igreja de Antioquia separou o que tinha de melhor. Quem são os melhores pregadores? Quem são os melhores mestres que vocês têm por aqui? A igreja de Antioquia separou essas pessoas para enviar para missões. A igreja de Antioquia não mandou os neófitos, não. Aliás, o grande problema que nós temos no campo missionário é que nós pedimos missionários e eles nos mandam neófitos. Então nós temos de ficar discipulando aquelas pessoas nas coisas básicas que eles já deviam saber e não sabem, para eles poderem ter um mínimo de eficácia no campo missionário. Eu tenho uma filha que está se preparando para fazer medicina. E ela está preparando-se para fazer medicina porque quando ela tinha 9 anos de idade, Deus falou com ela, você vai fazer medicina e vai para a Índia, porque eu quero que você cuide das crianças lá. E ela chegou para mim aos 9 anos de idade, porque lá em casa a gente fala de missão de manhã, de tarde e de noite. Então ela chegou em casa e falou, pai, eu vou para o campo missionário. Falei, isso mesmo, minha filha, vai mesmo. Ela disse, eu vou para a Índia. Falei, muito bem. Como é que você sabe? Jesus Cristo falou para mim. Eu disse, tá bom. E como é que você vai fazer? Ele disse que é para eu fazer medicina, e porque é mais fácil eu entrar na Índia como médica. Disse, tá ótimo, é isso mesmo. Aí agora, ela está com 19 anos, e eu pergunto para ela, então filha, como é que está a vida? Para onde você vai? Pô, pai, eu já falei para você, eu vou para a Índia. Eu já sei todos os lugares que tem na Índia que eu preciso saber, já sei a missão com que eu quero trabalhar, e eu já sei para onde eu vou.
E a minha filha mais velha, que está fazendo economia, disse para mim: pai, eu ainda não tenho um chamado missionário, mas posso começar a trabalhar na cidade de São Paulo enquanto o senhor me diz para onde eu vou? Diz: pode. Porque é assim, nós nascemos para ser missionários. E quando as minhas filhas nasceram, eu pedi para o médico, eu assisti o parto das minhas 2 filhas. E eu disse para o médico: assim que o senhor cortar o cordão umbilical, o senhor tem de pôr as minhas filhas na minha mão. E ele disse: sim, senhor. E aí, quando ele cortou o cordão umbilical, ele as colocou na minha mão e eu as entreguei para Deus. Ele disse: Senhor, são tuas obreiras, é para o Senhor. Eu não estou tendo filhos para servir a Satanás. Eu estou tendo filhos para servir ao Deus eterno, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toma elas aqui agora nas tuas mãos, se separa para a tua obra e para a tua glória, porque eu não vou pôr filhos no mundo para servir o inferno. Você tem de ter essa consciência de quem você é e a quem você serve. A igreja em Antioquia foi a igreja que nasceu da perseguição. Quem é que foi perseguido em Jerusalém? O texto diz que houve uma grande perseguição em Jerusalém e que todas as pessoas foram dispersas, menos os apóstolos. Não é isso? Está aqui, ó. Atos 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Pergunta para você: se você fosse perseguir um movimento qualquer, pensa que você vai perseguir um movimento qualquer que está surgindo, quem você ia querer prender imediatamente? Quem? E como é que aqui os líderes não são presos? O que o Lucas está tentando dizer para nós? Você sabe, o Lucas era um homem que falava nas entrelinhas. Você, quando lê os escritos de Lucas, você precisa entender que o Lucas é um homem escrevendo numa época em que a igreja está em briga. Jerusalém contra Antioquia. Então Lucas escreve nas entrelinhas. O que ele está tentando dizer para nós? Se você fosse perseguir um movimento, quem você pegaria primeiro? Os líderes. Mas olha, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Ué, mas não são os apóstolos que são os líderes? Então o que aconteceu? É que só um grupo da igreja foi perseguido. Sabe qual é o grupo que foi perseguido? O grupo que seguia Estevão. Porque Estevão era um sujeito problemático. Estevão é um desses sujeitos que o Espírito Santo bota na igreja para deixar o pastor com a orelha fervendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começa a falar coisas para o moço, e o moço começa a dizer: ô pastor, mas não está escrito isso, aquilo, outro, por que nós não estamos fazendo isso? Aí você vai fazer outra coisa e diz: mas pastor, não está escrito na Bíblia isso e aquilo, por que nós não estamos fazendo desse jeito? Ô meu filho, aqui na nossa denominação nós não temos tradição de fazer isso. Mas nós não seguimos a Bíblia? Bom, então, tem uns camaradas assim que o Espírito Santo bota na igreja só para dar dor de cabeça para a gente. O Estevão era um desses. E ele começou a dizer o seguinte: escuta, por que nós ainda vamos no templo de sábado? Porque a igreja, antes de Estevão e antes de Paulo, a igreja era mais um partido judaico. Não tinha os fariseus, não tinha os saduceus, não tinha os zelotes. Agora tinha um outro partido que se chamava os do caminho.
Eram os cristãos, mas eles eram chamados de os do caminho. No sábado, eles estavam na sinagoga ou estavam no templo. E no domingo, eles tinham as reuniões deles. Por isso que nós nos reunimos no domingo até hoje. Porque o domingo falava da ressurreição, e no sábado, os cristãos estavam ou na sinagoga ou no templo, os que moravam em Jerusalém. Aí o Estevão começou a dizer, mas escuta, não é Jesus o Cordeiro Pascal? É. Ele não foi sacrificado pelos nossos pecados? Foi. Então o que a gente vai fazer no templo assistir sacrifício? E os apóstolos ficavam com a pulga atrás da orelha, dizendo, misericórdia, esse menino ainda vai dar problema para a gente. Esse menino ainda vai dar dor de cabeça aqui para a gente. E ele deu mesmo. Porque esse discurso que ele fez na frente do templo. Ele cansou de falar com os apóstolos, aí ele foi para a frente do templo, num dia de reunião da igreja no templo, e começou a dizer, tá vendo isso tudo aqui, ó? Isso tudo aqui não significa mais nada, nada. Tá vendo esse sacrifício aqui, esse cordeiro? Isso não significa mais nada. O verdadeiro cordeiro já morreu lá no Gólgota, no Calvário. Esse cordeiro não serve para mais nada. Isso aqui não serve para mais nada. Tem de destruir isso aqui. Imagina. Os fariseus estavam assistindo. O Saulo estava assistindo. E aí, os fariseus ficaram uma fúria. E viraram para o Saulo, que era membro do Sinédrio, e disseram, então, você não acha que ele blasfemou e deve morrer? E o Saulo disse, sim, ele blasfemou e deve morrer. E eles o mataram mesmo. E aí começaram a perseguir quem? Os discípulos de Estevão. Porque os discípulos de Estevão eram os que estavam contra o templo. Eles foram os que começaram a dizer, o templo não tem mais nenhum significado. E eles estavam certos. O templo não tinha mais nenhum significado mesmo. Eles estavam certos. E aí o Saulo começou a persegui-los. Agora eu pergunto para você. O Saulo era soldado romano? Não. O Saulo era centurião? Então como é que o Saulo conseguia botar a gente na cadeia? Como? Nem soldado romano ele era, ué. Sabe o que acontece? É o seguinte. O único povo que tinha direito a ter a sua religião, independente do culto ao imperador, eram os judeus. E sabe por que os judeus tinham esse direito? Porque os judeus não foram conquistados pelos romanos. Eles não guerrearam com os romanos para os romanos tomarem a Judéia. Eles pediram para os romanos entrarem em Israel porque a família dos Asmodeus estavam guerreando pelo reino de Israel. E aí, os judeus pediram para os romanos entrarem em Israel e fazerem a paz entre os descendentes dos Macabeus, para não haver guerra civil em Israel. Os romanos entraram e tomaram conta da caneca. Tá certo? E os judeus também tinham a simpatia de Júlio César, porque quando Júlio César estava enfrentando Marco Antônio, lá no Egito, por causa da Cleópatra, lembra da história? O Marco Antônio, ele era bom mesmo. E ele encurralou César e ele ia derrotar o Júlio César. E sabe por que ele não derrotou? Porque os judeus mandaram suprimentos e soldados para ajudar o Júlio César. E aí o Júlio César venceu o Marco Antônio porque os de Israel os ajudaram. Eles eram aliados. E aí os judeus ganharam o direito de ter a sua própria religião. Conclusão. O que o Saulo fazia? Pegava os discípulos de Estevão, chegava na autoridade romana e dizia, esses aqui não são da nossa fé não, eles estão lá, mas não são dos nossos. Então prende.
porque se eles não eram judeus, então eles não tinham direito de estar livres e de não adorar o imperador. Então iam para a cadeia. Era essa a perseguição. Você nunca parou para perguntar isso? Como é que o Saulo perseguia se ele não era soldado? É por causa disso. Porque os judeus podiam ter a sua própria fé por causa dos acordos que eles tinham com os romanos, mas ninguém mais podia. Então eles pegavam os discípulos de Estevão e entregavam os discípulos de Estevão para as autoridades romanas, e as autoridades romanas os prendiam porque eles não eram judeus. O Saulo foi o primeiro a dizer: eles não são da nossa fé. Aliás, o Estevão dizia a mesma coisa. Nossa fé é diferente, nós somos diferentes. Eles ainda estão sacrificando, nós não sacrificamos mais. Aliás, se você gosta de teologia, e se você um dia decidir estudar a teologia paulina, pega a teologia paulina e pega o discurso de Estevão em Atos 7, e você vai descobrir que a teologia paulina é o aprofundamento do discurso de Estevão. Parece que o Espírito Santo fez uma ironia ali. O Saulo está lá assistindo o discurso de Estevão e está fulo da vida. Mas o Espírito Santo está dizendo: está vendo esse menino aí? Eu vou recolhê-lo. Mas você vai continuar da onde ele parou. Porque agora você está com raiva, mas eu vou encontrar você na esquina, lá na estrada de Damasco. E você vai falar exatamente o que ele está falando. E o que ele não disse, você vai dizer. E o que ele não viu, você vai ver. E assim como você está permitindo que ele morra pelo que está dizendo, você vai entregar a sua vida por cada palavra que ele está dizendo. A igreja de Antioquia nasceu de um movimento missionário e começou a fazer missões. A igreja em Jerusalém, o Pedro, para fazer missão, teve de ter uma visão. Às vezes eu vou em algumas igrejas e eu fico pensando que precisa descer um lençol lá também, porque eles não conseguem ver que tem que fazer missão. É igual Pedro. Aliás, eu até acho que o Pedro foi o sujeito que inventou Senhor como pronome de tratamento. Porque está escrito assim, ó. Lá no versículo 13, o Espírito Santo diz assim: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Como é que é ser Senhor e você diz de modo nenhum para ele? Imagina, não é? Ele foi o camarada que inventou Senhor como pronome de tratamento, porque ele sabia que era o Senhor. O Senhor disse para ele: Pedro, levanta, mata e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor. Mas que Senhor é esse que você diz não para ele? Na verdade, nós somos grandes seguidores de Pedro, porque a gente diz Senhor, Senhor, mas o nosso coração e os nossos atos estão muito longe do senhorio do Senhor. A gente vive dizendo não, Senhor. O Pedro foi que inventou isso. Naquele dia lá, o Pedro inventou isso. De modo nenhum, Senhor. Em que Senhor? Mas aí o Espírito Santo tanto falou que o Pedro foi. Chegou na casa do Cornélio e começou dizendo assim: esse aqui é um evangelista dos bons. Olha, gente, vocês sabem que vocês não passam de uns cães e que eu não posso entrar na casa de vocês. Mas, como o Espírito Santo disse para mim que eu tenho de vir, então eu vim. O que aconteceu aqui que o Espírito Santo está me fazendo entrar na casa de cães como vocês? Isso aqui é começar um programa de evangelização. Esse aqui é o evangelista que todo pastor gostaria de ter na sua igreja. Não é? Já entrou com o pé na porta. Escuta, vocês sabem que não é lícito para um judeu entrar na casa de cães como vocês. Então,
Mas o Espírito Santo disse para eu não considerar comum e imundo as coisas que Deus separou. Então deve ter acontecido alguma coisa aqui. Pode me contar o que foi que aconteceu aqui, que o Espírito Santo me mandou entrar na casa de cães? E aí o Cornélio disse, não, sabe o que é? É que nós recebemos a visita de um anjo. E o anjo disse para nós que era para chamar você. Aí ele disse, foi isso? Foi. Mas desculpa, né? A gente não queria causar incômodo para você. A gente só fez porque o anjo mandou. Aí o Pedro começou a explicar. Bom, então eu vou contar para vocês a história. Aí começou a explicar a história de Jesus Cristo. Quando ele estava no meio do sermão dele, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo lá. E ele levou um susto. E aí o Espírito Santo olhou nos olhos de Pedro e disse, e agora? O que você vai fazer? E o Pedro disse, acho que eu vou batizá-los, né? Isso, muito bem, menino, você está ficando esperto. Olha, ainda tem esperança para você. Isso, eu acabei de batizá-los, agora você também batiza os meninos aqui. Aí ele, sim senhor, não, vou batizar. Então faça isso agora. Aí ele foi e batizou. Quando ele voltou para Jerusalém, Tiago reuniu a turma e deu um sacode no Pedro. Disse, o que você tinha na cabeça? Que você entrou na casa dos gentios, você entrou na casa daqueles cães, e você anunciou Jesus Cristo para eles, e você ainda batizou-os. E o Pedro disse, eu não queria, mas o Espírito Santo me pegou de jeito. Ele me deu uma visão e eu fiquei sem graça. Quando ele terminou de me dar a visão, 2 pessoas apareceram na porta da casa que eu estava e ele disse, vai com esses moços porque fui eu que mandei. Aí eu falei, tá bom senhor, eu vou. Aí eu cheguei lá já dizendo para os caras que eles eram cães e que não era permitido eu entrar aqui. E aí eles disseram, mas um anjo apareceu e disse para chamar o senhor. Vá bom, então eu vou falar. Aí eu começo a falar pensando em acabar logo o sermão e ir embora. No meio da minha fala, o Espírito Santo veio e deu os mesmos dons para eles que deu para nós. O que eu podia fazer? Eu peguei e batizei-os. O que eu podia fazer? Foi assim que Jerusalém fez missão. Por isso desapareceu. Diferente de Antioquia. Antioquia separou os melhores homens que tinha e mandou para as missões. O Espírito Santo disse, vocês têm 2 homens aí que são colunas, não são? Sim, senhor, é o Barnabé e o Saulo. Pois é, eu quero que vocês separem os 2. Para o quê, senhor? Para algo que eu tenho para eles fazerem. Aonde, senhor? Isso é um problema meu. Só estou mandando vocês separarem os meninos, ungirem-nos e despacharem-nos. Eu vou explicando para onde eles vão. Que igreja que vocês querem seguir? De Jerusalém ou de Antioquia? O que a próxima geração vai falar sobre a Assembleia de Deus? Vai falar sobre a Assembleia de Deus o que nós dizemos sobre a igreja de Antioquia? Ou vai falar sobre a Assembleia de Deus o que nós sabemos sobre a igreja de Jerusalém? Eram gigantes. Eram gigantes. Mas desapareceram. Eu estou falando da igreja em Jerusalém, imagina, eu não estou falando de qualquer igrejinha local, não. Eu estou falando da igreja em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, Pedro, João.
Não tem nenhum pastor entre nós na história da igreja tão bom quanto João. Falando de João. Estou falando de Tiago. Sabe qual era o apelido de Tiago? Joelho de camelo. Sabe por quê? Porque ele orava tanto de joelhos que tinha calo nos joelhos dele. Calo. Sabe o que é você encontrar um ser humano que tem calo no joelho? Sabe quanto tempo leva para gerar calo no joelho? Quantos calos você tem no joelho? Calo, joelhos dele eram calejados. Eles o chamavam de joelho de camelo pelo tanto de tempo que ele passava ajoelhado orando. Não tem na história da igreja homens como esse. Pedro, sujeito que recebeu as chaves do reino. Não tem na história da igreja gente assim, aos borbotões. Mas a igreja deles desapareceu. A igreja deles desapareceu. E você sabe por que desapareceu? Porque a igreja que não serve para fazer missão, não serve para continuar na história. Não importa quão gigante tenha sido, vai desaparecer. Porque não fez a vontade do Calvário. Não fez a vontade daquele que derramou o sangue no Calvário. E eu e você, que somos líderes da igreja, nós não podemos nos esquecer jamais. Foi o sangue dele que nos colocou onde nós estamos. Por isso, só ele fala, e todos nós nos calamos diante dele e fazemos a sua vontade. Porque foi o sangue dele que manchou o Calvário. E a nossa única oração é: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Senhor nosso, que queres que nós façamos? Diga a tua vontade e nós a faremos. Mostra-nos onde ir e nós iremos. Diga-nos o que dizer e nós diremos. Aponta o caminho e nós andaremos nele, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. E nós não descansaremos enquanto todos os joelhos não se dobrarem e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto o último joelho não se dobrar, nós estaremos no caminho anunciando que o Filho de Deus entregou a vida pelos homens e os homens devem render-lhe honra e glória de eternidade em eternidade, porque o nome dele é bendito no céu, na terra e debaixo da terra, e os piores demônios, inclusive Lúcifer, se dobra quando o nome dele é pronunciado, porque ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, de eternidade em eternidade, que seja feita a vontade de Jesus Cristo, custe o que custar, porque o sangue dele manchou a cruz. A igreja em Jerusalém esqueceu isso. E o Espírito de Deus disse: meus filhos, não tenho mais nada para vocês. Que igreja vocês vão seguir? Na minha igreja,
85% de tudo que nós arrecadamos vai para missões. 85%. A gente só tira as manutenções e o resto vai tudo para a missão. Sabe por quê? Porque nós entendemos o que está escrito aqui. Nós entendemos o que está escrito aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós entendemos o que está escrito aqui. E eu sei que vocês entenderam também. Eu sei que vocês sabem disso também. Vocês têm feito isso no Brasil. Agora é hora de vocês fazerem isso no mundo todo. Para justificar tudo que Deus deu para vocês aqui no Brasil. É simples. E não sejam tentados pelas novas igrejas que estão usando o dinheiro de Deus para fama e riqueza e catedrais e TVs. Não sejam tentados, porque provavelmente nós não os encontraremos na eternidade. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. De Deus, o Eterno, o Altíssimo, a quem seja dada toda a honra e toda a glória, por todas as suas criaturas, no céu, na terra e debaixo da terra, desse Deus não se zomba. Nós não os veremos na eternidade. E você pode pensar que eu estou dizendo isso de forma leviana. Não estou, não. Eu sei o que eu estou dizendo. Nós não encontraremos na eternidade aqueles que usaram o sangue de Jesus Cristo para a sua própria honra e para a sua própria glória. Nós não encontraremos na eternidade aqueles que usaram o sangue de Jesus Cristo para si. Nós não os veremos nunca mais. Não sejam tentados por isso. Não acreditem nisso. Façam o que diz as Escrituras Sagradas. Sigam os passos de Antioquia, até que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para isso que nós estamos aqui. Essa é a palavra de Deus.